Olá! Antes de começarmos, quero pedir que você se permita um momento para refletir. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: será que eu estou verdadeiramente aberto para o poder de Deus agir na minha vida? Se você se sente tocado ou curioso, convido você a ficar comigo até o final deste vídeo. Eu prometo que, ao final, você entenderá de uma maneira nova e profunda como Deus pode transformar sua vida de formas que você talvez nunca tenha imaginado. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora, porque temos muito mais conteúdos como esse por aqui. Agora, vamos falar sobre algo que vai além da nossa compreensão, algo que pode mudar tudo para nós. O poder inexplicável de Deus. Muitas vezes, nos vemos diante de situações tão desafiadoras que parece que não há solução. A dor, o medo, a solidão e a dúvida sobre a presença de Deus nessas horas. Mas a verdade é que o poder de Deus não depende do que vemos ou sentimos. Ele está sempre presente, agindo de formas que são muitas vezes invisíveis aos nossos olhos. A Bíblia nos ensina que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Em Isaías 41:10, ele diz: "Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Isso é uma promessa poderosa. Quando tudo ao nosso redor nos diz para desistir, Ele nos lembra que está ao nosso lado, nos fortalecendo e nos ajudando a continuar. Eu quero contar uma história que pode ser sua. Eu conheci pessoas que estavam passando por momentos terríveis e em sua dor elas sentiam que Deus as havia abandonado. Mas, quando olhavam para trás, depois de algum tempo, conseguiam ver claramente como Ele havia estado ali, cuidando delas, em cada pequeno detalhe, em cada passo que elas deram. Às vezes, é só no final da jornada que conseguimos perceber a mão de Deus guiando nossa vida, mesmo quando achávamos que estávamos sozinhos. Em 2 Coríntios 12:9, onde o apóstolo Paulo fala: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." É uma das mais profundas e consoladoras do Novo Testamento. Paulo, em sua própria experiência de sofrimento, nos ensina que as fraquezas humanas, longe de serem um obstáculo, são uma oportunidade para a graça de Deus se manifestar de maneira plena. Paulo estava enfrentando o que ele chama de espinho na carne, uma espécie de dor ou aflição que, apesar de não ser especificada, o atormentava de forma contínua. Ele orou a Deus pedindo que esse sofrimento fosse retirado, mas a resposta divina não foi a que ele esperava. Em vez de ser libertado da aflição, Paulo recebeu uma resposta profunda e transformadora: "A minha graça te basta." Essa graça, a favor imerecido de Deus, é suficiente para que, mesmo em meio ao sofrimento, o cristão possa experimentar o poder e a presença de Deus. A grande lição aqui é que na fraqueza humana, o poder de Deus se revela de forma mais evidente. Quando nos deparamos com nossas limitações, nos tornamos mais receptivos à intervenção divina. A nossa tendência natural é confiar em nossa força, em nossos recursos e capacidades. No entanto, Deus, muitas vezes, nos permite passar por momentos de fragilidade, para que, ao percebermos nossa dependência dele, possamos experimentar seu poder de forma mais intensa. O apóstolo Paulo reconhece que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Isso significa que, paradoxalmente, nossas maiores dificuldades podem ser o palco onde Deus se manifesta de maneira mais forte. A fragilidade humana nos leva a uma dependência mais profunda de Deus, e é nessa dependência que a graça divina se torna não apenas suficiente, mas abundante. Além disso,
Essa passagem nos ensina que Deus não promete uma vida isenta de problemas, mas nos garante a sua presença constante, a qual nos sustenta durante as dificuldades. O cristão não é imune ao sofrimento, mas pode encontrar conforto e força na certeza de que Deus está conosco em cada passo da jornada. Ele nos capacita a enfrentar as adversidades com uma paz que transcende o entendimento e nos dá coragem para continuar mesmo quando tudo parece impossível. Paulo, ao refletir sobre sua própria experiência, termina a passagem com uma profunda confiança. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. Ele não apenas aceita sua fraqueza, mas a acolhe como uma oportunidade para que a presença de Cristo seja ainda mais visível em sua vida. Assim, podemos aplicar essa verdade em nossa própria jornada. Quando nos sentimos fracos, cansados ou desanimados, é nesse momento que Deus nos oferece sua graça. Não para nos livrar do sofrimento, mas para nos fortalecer e nos ajudar a passar por ele de uma maneira que nos torne mais semelhantes a Cristo. Em nossa fraqueza, o poder de Deus é mais evidente e é nisso que devemos confiar. Eu lembro de uma mulher que me contou como ela enfrentou uma doença grave e passou por um período de desespero. Ela não via saída e muitas vezes se sentia perdida. Mas em seu coração, ela tomou uma decisão. Ela ia confiar, mesmo quando a lógica parecia dizer o contrário. E foi nesse momento de rendição, quando ela parou de tentar controlar tudo, que a transformação começou. Ela sentiu uma paz inexplicável que a sustentou durante toda a luta. Ela se recuperou, mas o mais importante é que durante o processo, ela se reconectou com Deus de uma maneira mais profunda e verdadeira do que jamais imaginou. Deus não a curou de imediato, mas Ele a fortaleceu com um poder que ela jamais imaginaria. Ele a curou espiritualmente e, ao final, o milagre físico se tornou uma consequência dessa renovação interior. Em Romanos 8:28, a palavra de Deus nos afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Deus está trabalhando em nosso favor. O que parece ser uma adversidade pode, na verdade, ser a oportunidade para o seu poder se manifestar em nossa vida. Essa reflexão realmente nos ajuda a entender de maneira mais profunda como Deus age em nossas vidas, muitas vezes de formas que estão além da nossa compreensão imediata. A realidade que vemos ao nosso redor é limitada, e as nossas expectativas, muitas vezes, se baseiam no que conseguimos enxergar no presente, nas circunstâncias imediatas. Porém, o poder de Deus não se limita a essa visão restrita. Ele é infinito e transcende o que vemos, o que sentimos e o que conseguimos entender com nossa mente humana. Quando Deus age em nossas vidas, Ele não está preso ao nosso conceito de tempo ou espaço. Ele vê o começo, o meio e o fim de todas as coisas, e sua perspectiva é infinitamente maior do que a nossa. Muitas vezes somos confrontados com situações em que não recebemos a resposta que esperamos, ou que demoramos mais do que gostaríamos para ver mudanças concretas. Nesses momentos, podemos começar a questionar a sua presença ou o seu plano para nós. Mas, na verdade, o que parece um não de Deus pode ser, de fato, um sim disfarçado, pois Ele sempre sabe o que é melhor para nós. O que para nós pode parecer um atraso ou uma negativa, muitas vezes é Deus nos dando tempo para nos prepararmos para algo ainda maior, ou nos protegendo de algo que não podemos ver, mas Ele conhece perfeitamente. Por exemplo, Deus poderia dar uma resposta imediata ao nosso pedido de cura ou de solução para um problema,
mas muitas vezes Ele permite que passemos por um período de espera. E durante esse período, Ele não está em silêncio nem distante. Pelo contrário, Ele está trabalhando em nosso interior, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. É nesse tempo que Ele nos ensina a confiar, a depender mais dEle e a aprender o que é realmente importante. Embora desejemos a solução rápida, Deus, em sua sabedoria infinita, sabe que a verdadeira transformação não vem apenas das respostas imediatas, mas do processo de crescimento que ocorre enquanto esperamos e confiamos nele. Além disso, Deus não está apenas interessado em mudar as circunstâncias externas. Ele quer moldar o nosso interior, transformar o nosso coração e nos preparar para o propósito maior que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes, as dificuldades que enfrentamos não são um obstáculo, mas uma preparação para algo ainda mais grandioso que Ele tem em mente. Ele está nos fortalecendo para ser mais resilientes, mais compassivos, mais confiantes em sua fidelidade. O processo de passar por tribulações e de confiar em Deus durante esses momentos é o que nos prepara para o que Ele tem para o nosso futuro, algo muito maior do que podemos imaginar no presente, quando as respostas parecem demorar ou quando não entendemos os motivos de Deus. Devemos lembrar que Ele está trabalhando, Ele está nos formando de dentro para fora. E no tempo perfeito dEle, as coisas vão se alinhar da maneira que Ele já planejou, como está escrito em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa passagem nos lembra que, mesmo quando não compreendemos as ações de Deus ou os motivos para certos momentos de espera, Ele sempre está guiando nossa vida em direção ao seu plano perfeito. Podemos confiar que o que Ele faz e o que Ele permite é sempre para o nosso bem e sempre para nos levar a um lugar de maior intimidade com Ele e maior propósito em sua obra. O que parece ser uma demora ou um não é, na verdade, uma oportunidade de crescimento, amadurecimento e preparação para algo mais profundo e significativo. O poder de Deus, então, é muito mais do que o que vemos superficialmente. Ele pode transformar situações que parecem sem solução. Pode restaurar corações quebrados, pode renovar a nossa mente e pode nos levar a lugares que nunca imaginamos ser possíveis. Sua ação em nossas vidas vai muito além do que os olhos podem ver e do que o tempo pode revelar. Deus está constantemente nos moldando e mesmo quando não conseguimos ver ou entender, podemos confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, de acordo com o seu propósito perfeito e amoroso. Essa é uma questão muito profunda e relevante. Como posso sentir o poder de Deus na minha vida? Como posso ver a manifestação dessa presença que você está falando? Muitas vezes, ficamos em busca de algo visível ou imediato para confirmar que Deus está agindo em nossas vidas. No entanto, o poder de Deus se manifesta de uma maneira mais sutil e transformadora, frequentemente nos momentos em que mais precisamos dele, mas não conseguimos ver com os olhos naturais. O poder de Deus age de uma forma que transcende nossa compreensão humana. A chave para experimentar esse poder em nossas vidas começa com a entrega. Isso significa abrir nosso coração e permitir que Ele nos guie, nos moldando de dentro para fora. O poder de Deus não é algo que podemos controlar ou exigir, mas é uma resposta à nossa rendição. Ele se torna ativo quando nós, em fé e confiança, nos entregamos completamente a Ele, permitindo que Sua vontade se cumpra em nossas vidas.
Quando deixamos de tentar fazer tudo sozinhos, de depender apenas da nossa força ou da nossa visão limitada, é quando começamos a ver o poder de Deus de forma mais clara. E essa entrega começa com a fé. Não a fé superficial, que só acredita quando vê resultados rápidos ou imediatos, mas uma fé mais profunda. Aquela que confia em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem estar contra nós. A fé verdadeira é a que se mantém firme, mesmo nas tempestades da vida. É confiar na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. É a fé que se rende ao amor dele, sabendo que ele está trabalhando em nosso favor, mesmo nas situações difíceis. Em Salmos 28:7, o salmista nos lembra de uma verdade poderosa. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Portanto, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Este versículo é uma expressão de confiança plena em Deus, um reconhecimento de que, quando entregamos nossos corações a Ele, Ele se torna a nossa força, a nossa proteção e o nosso refúgio. Quando confiamos em Deus, Ele nos sustenta em momentos de fraqueza, nos dá forças quando não temos mais força e nos protege das adversidades que nos cercam. A palavra socorrido é chave nesse versículo. Ela nos lembra que Deus não apenas nos observa de longe, mas está ativamente presente em nossas vidas, pronto para nos ajudar quando precisamos. Não importa o quanto a luta seja grande ou o quanto a dor seja intensa, Ele é aquele que vem em nosso auxílio, seja nos momentos de aflição, seja nos momentos de dúvida. E essa ajuda divina não é apenas momentânea, mas traz uma paz e uma força que excedem o entendimento humano. Além disso, o salmista nos diz que quando confiamos no Senhor e recebemos seu socorro, nosso coração se enche de alegria. Ele diz: o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Essa exultação não é apenas uma emoção passageira, mas uma expressão genuína de gratidão e louvor a Deus. Quando experimentamos a ajuda e a força de Deus, a resposta natural é adorar e louvar o seu nome. O cântico de louvor aqui não é apenas um reflexo da alegria, mas também um testemunho de sua fidelidade. Quando confiamos em Deus e vemos a sua intervenção em nossas vidas, somos levados a louvá-lo com todo o nosso ser, reconhecendo sua grandeza e bondade. Assim, o poder de Deus se torna mais do que uma simples manifestação externa. Ele se torna uma experiência pessoal e íntima que muda o nosso interior. Ao confiarmos em Deus, Ele se torna a nossa força, o nosso escudo e o nosso socorro. Ele nos fortalece quando somos fracos, nos protege quando estamos vulneráveis e nos dá alegria mesmo em meio às dificuldades. Quando experimentamos essa confiança profunda em Deus, não podemos deixar de exultar em seu nome e, como o salmista, nos vemos louvando-o com um coração cheio de gratidão e louvor. Portanto, sentir e ver o poder de Deus em nossas vidas não é algo que depende de respostas imediatas ou sinais visíveis. É, acima de tudo, uma jornada de fé e confiança. Ao nos entregarmos a Ele, rendendo-nos ao seu amor e permitindo que Ele guie nossos passos, começamos a perceber seu poder de maneiras que não imaginávamos. Ele se torna a nossa força e nosso escudo, e nossa resposta será sempre de louvor, gratidão e alegria, pois sabemos que Ele é fiel e que está conosco em todos os momentos, nos socorrendo e nos fortalecendo. E antes de terminar, quero te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. Alguém que está esperando sentir o poder de Deus em sua vida. Vamos espalhar essa mensagem de fé, amor e esperança. Obrigado por ficar até aqui. Que o poder inexplicável de Deus continue a agir em sua vida, guiando você para um futuro cheio de paz, força
e amor. Deus abençoe você.